Olá pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre diagnóstico financeiro. Alguns vídeos atrás, publiquei um simulador financeiro onde a empresa ela pode fazer seu planejamento financeiro e aquilo ser utilizado de base para se fazer um planejamento financeiro de curto e médio prazo. Pode ser utilizado também como base para formular o orçamento. Mas diante de alguns questionamentos, principalmente de empresas que estão passando por um problema financeiro, problemas de fechar o caixa ao final do dia, muitas vezes tendo que antecipar títulos a um custo muito mais alto, outras vezes tendo que pagar juros e multa por não conseguir pagar no prazo correto, ou simplesmente endividadas e sem perspectiva de melhoria. Muitas empresas que estão nessa condição têm muita dificuldade de entender o porquê que isso está acontecendo. E com esse intuito eu decidi gravar esse vídeo para compartilhar alguns dos conhecimentos de algumas das possíveis causas que pode acontecer e apresentar também, obviamente, a nossa ferramenta, que é o nosso diagnóstico financeiro, que é utilizada para a identificação desses problemas de ordem financeira, que muitas vezes não são claras, não são evidentes dentro do empreendimento, mas que são de importância elementar para que a empresa conheça essa causa para que ela possa atuar e ser bem sucedida no seu processo de reestruturação financeira. Esse primeiro slide seria um sumário executivo, é quando depois das apresentações, depois de 20, 30 dias, se você quiser dar uma revisada, vai estar todo o resumo dos principais pontos, das principais decisões, de quem são os responsáveis. Esse aqui é um tema um slide bastante interessante para refrescar a memória do que foi discutido, além de apresentar os dados da empresa. O objetivo da apresentação, quando a gente faz um diagnóstico financeiro, é apresentar os números da empresa na perspectiva econômica, na perspectiva financeira e as conclusões sobre o diagnóstico. Perspectiva econômica muito na geração de riqueza, perspectiva financeira na geração de fôlego, caixa mesmo, né, a questão do caixa, e as conclusões são os planos de ação, o que vai ser feito para melhorar os indicadores e melhorar o caixa da empresa. Aqui eu faço uma separação entre a perspectiva econômica e a financeira, e ela é muito importante porque a empresa tem que ser viável economicamente, e aí se olha muito na perspectiva do sócio, ela precisa ser viável ao sócio, e a gente sabe que existe um custo de capital muito alto, um custo de oportunidade nesse momento agora de juros altos também muito relevante. Quando a gente faz o cálculo do custo de capital pelo método CAPM, por exemplo, a gente percebe o quão relevante é o custo de capital, e muitas vezes esse custo é oculto, então a gente lida muito com a questão econômica nesse aspecto. E na perspectiva financeira, a gente lida com fôlego, com os casamentos de caixa. Então a gente foca muito em como a empresa consegue equacionar o seu contas a pagar e o seu contas a receber para um bom casamento, já que elas não acontecem no mesmo tempo, né? Elas têm divergência entre o período do contas a pagar não é o mesmo do contas a receber. Sobre a perspectiva econômica, a gente costuma discutir muito a DRE estrutural. Essa DRE estrutural é a capacidade da empresa de gerar caixa frente à estrutura que ela tem montada, a estrutura que ela tem à sua disposição. Essa DRE ela pode ser utilizada para se fazer o planejamento, para se fazer o orçamento de lucro da empresa. É a capacidade que a empresa tem de gerar lucro. Você pode fazer uma análise comparativa com o realizado para fazer o acompanhamento se a empresa está conseguindo alcançar esse lucro, por que não está. Se não está, o porquê não está, também é uma informação muito relevante, muito importante a atuar em cada indicador. De equilíbrio, que é outra informação extremamente relevante, que é a capacidade da empresa, quanto que a empresa precisa faturar no mínimo para não ter lucro nem prejuízo, é o ponto de partida da empresa, certo? É o faturamento mínimo da empresa, não é nem o faturamento mínimo da empresa, mas é simplesmente um ponto de partida. Ela pode ser utilizada, por exemplo, para ações de final de mês, esse tipo de coisa, porque empresas que trabalham bem ao ponto de equilíbrio conseguem aumentar a sua lucratividade. Uma análise econômica de preços, é muito comum ter problema de preço, análise de rentabilidade por produto, muitas vezes por cliente. Eu apresentei há uns vídeos atrás, aí vocês podem pesquisar um BI que fala justamente sobre isso, e é muito comum ter problema
na questão de preço. Uma empresa faz a precificação, ela calcula, vê que dá lucro, só que no final do mês ela dá uma série de descontos para chegar no faturamento mínimo, para poder atingir uma meta, ou mesmo para tentar fazer um mês não ser tão ruim. Então ela pratica preços muitas vezes que deixam o produto no negativo, sem monitoramento. Eu também tenho outras ferramentas que também tem vídeo anterior falando como monitorar melhor essa etapa, muito importante, e muitas empresas pecam nesse aspecto, e o pior, não sabem que estão errando no aspecto de preço. Perspectiva econômica também, a gente fala da participação da despesa, por isso tem algum, se está destoando alguma coisa, se as despesas com pessoal, por exemplo, são muito relevantes em relação às despesas gerais, se o custo do produto vendido é o mais relevante, como atuar até para fazer foco nas decisões, né? Você vai focar mais, obviamente, nos itens, nas despesas que são mais relevantes para o negócio. E na perspectiva financeira, nós temos aqui desmembrando e entendendo profundamente o que é NCG e como a NCG impacta o caixa. Isso é uma informação muito relevante que muitas empresas não entendem, não conseguem captar a informação de que às vezes você está faturando mais e o seu caixa está ficando cada vez mais negativo, justamente porque você financia o seu cliente ou fica muito mais tempo o produto no estoque, e isso gera um custo financeiro, isso degride o caixa. Então, esse é um ponto muito importante que a gente trabalha profundamente sobre isso. A gente dedica bons minutos aqui discutindo a NCG. Aqui é o ciclo do negócio, que é basicamente a NCG em dias, e aí onde a gente descobre o ciclo operacional, o ciclo financeiro, qual está sendo mais. Aqui pode ter um plano de ação bastante interessante para reduzir o ciclo financeiro do negócio e colocar mais dinheiro no caixa. É também uma fonte de informação muito preciosa no aspecto financeiro. Fluxo de caixa estrutural, em que a gente observa qual fluxo de caixa está sendo ofensivo. Isso é uma das informações mais importantes desse diagnóstico, que mostra se é o fluxo de caixa de investimento, se é o de financiamento, se é o do acionista ou se é o operacional que está com problemas, para a gente fazer um plano de ação e corrigir isso. Talvez o fluxo de caixa de financiamento está agredindo porque financiou ativos, esses ativos são ociosos, por exemplo, ou não. Operacional é a NCG que está muito um ciclo muito longo e a empresa está crescendo vendas, ou não, é o operacional porque a empresa está dando prejuízo. Então tem uma série de causas que podem acontecer, e nesse diagnóstico a gente consegue identificar claramente e objetivamente o que está acontecendo e colocar no plano de ação para que isso seja atuado e melhore o caixa da empresa. Então, uma informação, e com isso aqui a gente projeta o futuro, porque aqui a gente está olhando o passado, no diagnóstico a gente sempre olha para o passado, mas com essa ferramenta aqui a gente consegue projetar o futuro com base nas metas, nos objetivos do plano de ação que vão ser traçados, que entra muito do que foi discutido no simulador, que eu recomendo que vocês olhem. A análise de Fourier, que é uma análise sobre os tempos, principalmente se os compromissos da empresa entre ativos de curto prazo e ativos e passivos de curto prazo estão bem equacionados. Aqui a gente tem três indicadores muito importantes nas finanças, que é a NCG, como a gente viu lá atrás, o índice de tesouraria e o capital disponível geral da empresa. Essas duas informações, elas formam uma análise que Fourier coloca como importante. Ele classifica essas análises para saber se a empresa tem uma classificação financeira sólida e satisfatória, e aí pode tomar decisões de alongar endividamento, de trocar endividamento para poder melhorar esse indicador. E as conclusões que vão ser apresentadas, uma conclusão técnica, né, sobre sem emoção, mais racional sobre o que está acontecendo com a empresa no ponto de vista financeiro, e já sugerindo diversos planos de ação, que obviamente é uma sugestão, isso depende muito do compromisso da empresa, e aí eu faço eu coloco um aspecto muito importante quando se fala de um trabalho como esse, é de que o plano de ação em um slide como esse, por mais bem feito que ele esteja, ele está no mundo das ideias. Transformar esses dados, essas informações no mundo real, exige da empresa muitas vezes um sacrifício de sair da zona de conforto, de sair do que está sendo feito atualmente, se concentrar mais em aspectos estratégicos e menos em operacionais, fazer uma reestruturação de processos para que a parte operacional a empresa toque sozinha e o gestor ele se concentre nos aspectos estratégicos da empresa. Então isso exige que a pessoa saia,
que os profissionais, que os gestores da empresa saiam da zona de conforto. Então, para tirar tudo que está num slide como esse, tudo que está num trabalho como esse, do mundo das ideias e trazer para o mundo real, exige um trabalho, um esforço muito grande da empresa. Fazer o nosso diagnóstico técnico com base no que precisa fazer na empresa para se chegar em um resultado de caixa melhor. Vamos criar um plano de ação com o nome das pessoas, prazo, uma série de elementos. Vamos acompanhar, ajudar a empresa a acompanhar esse plano de ação, mas quem vai, de fato, arregaçar as mangas e colocar tudo isso em prática é a empresa, e a gente vai, obviamente, dar todo o suporte, dar toda a ajuda, orientar, mas quem vai, de fato, fazer a coisa acontecer é a empresa. Então, isso é muito importante, porque não é só um diagnóstico que vai fazer o caixa da empresa melhorar. São as ações que vêm a partir do conhecimento adquirido desse diagnóstico. Pessoal, é isso. Qualquer coisa, vocês têm meu contato. Muito obrigado a todos pelo tempo de vocês. E é isso aí.